Êxodo, capítulo 20, verso 14. Não adulterarás. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradeço, Senhor, por mais um domingo, por estarmos reunidos aqui no culto. Peço, Senhor, perdão pelos nossos pecados, tenha misericórdia de nós, Senhor. Lava-nos com o sangue de Cristo, nos limpa de todo o pecado. Prepara, Senhor, os nossos corações para receber a Tua boa semente. Prepara nossas mentes para compreender a Tua palavra. Eu reconheço a minha total dependência, minha total necessidade de Ti. E te suplico, Senhor, usa-me como instrumento Teu, Senhor, para expor a Tua palavra com fidelidade para o Teu povo que me escuta. E que o Teu nome seja engrandecido. Eu oro no nome do Teu Filho. Amém. Então, irmãos, hoje nós estamos prosseguindo na nossa série de mensagens do Decálogo. E hoje nós vamos falar sobre o 7º mandamento, do Decálogo, que diz, não adulterarás, certo? É o 7º mandamento, certo? Então, o 6º mandamento, que nós falamos na semana passada, o não matarás, ele enfatizou a santidade da vida. Ao passo que o 7º mandamento, que nós vamos falar hoje, não adulterarás, ele vai enfatizar a santidade do matrimônio e da família, certo? Então, ele vai enfatizar a santidade do casamento, do matrimônio e da família. Quando nós fizemos a introdução aos 10 mandamentos, ao Decálogo, eu falei para vocês algumas regras de interpretação que poderiam nos ajudar a compreender melhor e a extrair de forma mais profunda a substância de cada mandamento. Então, eu falei para vocês que cada mandamento possui um sentido estrito, mas, ao mesmo tempo, possui um sentido mais amplo. Eu falei que cada aspecto negativo do mandamento, ele também implicitamente possui um aspecto afirmativo. E eu também falei para vocês que nós precisamos considerar não apenas o aspecto externo de cada mandamento, mas também o aspecto interno de cada um deles. Inclusive, na última semana, quando nós falamos a respeito do não matarás, vocês lembram que não matar, o aspecto externo seria o assassinato em si, mas o aspecto interno envolve a ira, o ódio no coração, o desejo de vingança. Então, existe o aspecto externo e o aspecto interno de cada mandamento. E nós também falamos que, por um vício, por exemplo, se proíbem outros do mesmo gênero, outros que são análogos a ele, e tudo que contenha ou guie a ele. Então, assim, meus irmãos, nesse preceito, não adulterarás ou não cometerás adultério, está proibido também a afeição, está proibido toda afeição pela esposa do outro, toda luxúria por ela, todo desejo ilícito está proibido. Então, a gente vai observar, por exemplo, que todas as outras perversões do mesmo gênero, da mesma categoria, também podem estar inclusas nesse mandamento. Então, quando diz não adulterarás, então, ele abrange toda sorte de imoralidade sexual neste mandamento, certo? Lembrando disso, nós vamos considerar o 7º mandamento, fazendo algumas perguntas ao texto e observando tanto o seu contexto imediato, certo? Ali da passagem, quanto os esclarecimentos posteriores que nós temos nas Escrituras sobre o assunto. Como a gente vai observar que o próprio Senhor Jesus Cristo lidou com estes mandamentos, a gente vai observar o que as Escrituras como um todo também nos falam sobre o assunto. E, embora nesse texto nós tenhamos apenas
né, essas palavras, não adulterarás ou não cometerás adultério, é um texto bem curtinho, ele é um assunto vasto, né? O texto ele abre as portas para inúmeros debates que nós não vamos ter também condições de trabalhar todos eles aqui. Nós vamos apenas apresentar, mais uma vez, de maneira panorâmica o assunto. Quem sabe, numa outra oportunidade, a gente pode lidar com outros assuntos mais específicos que vão surgir daí. Então, as perguntas que nós vamos fazer ao texto para buscarmos compreender melhor esse mandamento são: primeira pergunta, o que o mandamento protege? Lembra que eu falei a vocês que todo mandamento ele protege algo superior a ele mesmo? Por exemplo, não matarás protege a vida de seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então a gente vai observar o que o mandamento, o sétimo mandamento, protege. Segunda pergunta, o que o mandamento proíbe? Então, qual é o aspecto negativo do mandamento? Assim como tem um aspecto positivo, né, implícito, qual é o aspecto, qual é a negativa? O que ele proíbe? O que está incluso nessa proibição? E, por fim, o que o mandamento ilustra? Nós vamos observar que esse mandamento também ilustra algo, ele aponta também para alguma coisa, e nós vamos considerar isso. Então, para nós iniciarmos, nós vamos lembrar o contexto no qual esses mandamentos foram entregues, né? Lembre-se que o Senhor entregou os 10 mandamentos enquanto preparava o seu povo para entrar na terra prometida, a terra de Canaã. Então, quando o povo de Israel estivesse lá, eles deveriam refletir o caráter de Deus. Eles deveriam viver de acordo com a aliança que o Senhor havia estabelecido com eles. Esse era o contexto, né? Então, tendo em vista isso, nós vamos observar o que o mandamento ele protege. Primeira pergunta. Quando eu falei para vocês, né, que o mandamento protege algo superior, como eu citei o exemplo aqui, não matarás protege a vida daqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, né? Nós vamos observar agora que o sétimo mandamento também protege algo superior a ele mesmo. Nesse caso, o que o mandamento protege é a santidade do matrimônio e da família. Então, o sétimo mandamento, quando o Senhor diz para a nação de Israel, não adulterarás, né? Quando o Senhor dá esse mandamento, coloca esse mandamento no decálogo, né? O que ele quer proteger é a santidade do matrimônio e da família. Observando o comentário histórico-cultural da Bíblia sobre esse texto, tem uma parte que diz o seguinte: a proteção da integridade da família era importante, pois a família era a base da sociedade. A crise ou o esfacelamento da família acarretaria a crise ou esfacelamento da sociedade. Imagine, se alguém não consegue permanecer leal à sua própria família, à sua própria esposa, ao seu relacionamento mais íntimo, como é que ele vai ser leal nos seus negócios? Como ele vai ser leal no seu trabalho? Entendeu? Então, a crise, o adultério, ele era algo que era pecaminoso tanto para a família, quanto afetaria a sociedade como um todo. Em seu comentário, John MacArthur, ele falou o seguinte, que esse mandamento é aplicável tanto a homens quanto às mulheres. Esse mandamento protege a santidade do relacionamento matrimonial. Deus instituíra o casamento por ocasião da criação do homem e da mulher. Só nós observarmos ali o texto de Gênesis 2:24. E o abençoara o mesmo como o meio para encher a terra. E no contexto, meus irmãos, aqui da nação de Israel, que receberam também leis civis, né, que regiam aquela nação sob uma teocracia, a penalidade
para a infidelidade no relacionamento matrimonial também era a morte. Era pena capital naquela época, naquele contexto. Leia comigo Levítico. Levítico capítulo 20, verso 10. Só para nós observarmos como era grave esse pecado em Israel. Levítico capítulo 20, verso 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então existia essa lei civil. O adultério também é chamado de o tamanho pecado e tamanha maldade. É um pecado que é cometido contra Deus, né? Então era algo muito sério, inclusive, né, nessas circunstâncias que Israel viveu, ele era punido com a morte, né? E nós estamos observando aqui o que o Senhor estava protegendo com tudo isso. Como eu falei, o Senhor estava protegendo, o Senhor estabeleceu o casamento e o Senhor estabeleceu as famílias. Lá em Gênesis 2:24, tem um texto famoso que diz: deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Foi o Senhor que estabeleceu essa aliança do casamento. Então, essa nova unidade familiar, que desfrutará da comunhão de vida, por meio da qual é possível realizar o mandato que Deus tinha dado aos seres humanos. Qual foi esse mandato? Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 28, o Senhor havia dito: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Né? Então, eles tinham que se multiplicar, encher a terra, sujeitar a terra. Como é que eles iriam fazer isso? Né? Casando, estabelecendo famílias. Né? Portanto, o relacionamento sexual que era necessário ali, né, para a procriação e da raça e para o deleite também dos casais, ele acontece num contexto de aliança, né? Entre um homem e uma mulher, na aliança do casamento, para seu deleite mútuo, procriação e para a glória de Deus. Essa é a estrutura estabelecida por Deus, que servia como base para a sociedade. O relacionamento conjugal é celebrado nas Escrituras de forma abundante. O que a gente observa aqui? Tudo que Deus criou é bom. Deus sabe o que faz. Né? Ele cria um ser humano, né? Cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, de forma que um venha complementar o outro. E na união deles, na união matrimonial, no ato conjugal, que serve tanto para o seu deleite quanto para a sua procriação, eles iam ter condições, né, de se multiplicar e encher a terra. Então, essa foi a maneira que Deus estabeleceu. Um homem e uma mulher unidos em uma aliança, onde eles podem desfrutar, então, do ato conjugal, né, e podem multiplicar, encher a terra, podem sujeitar a terra, e esse foi o ideal divino, né, para estabelecer a sociedade. O Senhor estabeleceu as famílias como base da sociedade. E a questão do ato conjugal é celebrada nas Escrituras como uma grande bênção, né, como algo deleitoso para o casal. Inclusive, nas Escrituras tem um livro de Cântico dos Cânticos de Salomão, onde celebra-se, né, também ali o matrimônio, e também envolve essa questão do ato conjugal. Eu queria que a gente observasse um texto em Provérbios, no capítulo 5, que tem a ver com essa questão. Provérbios capítulo 5, nós vamos ler do versículo 15. O texto bíblico diz: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço,
Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as tuas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha, e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Ele considera todas as suas veredas. Então, o provérbio, ele chama para que o marido se deleite com a sua esposa, né? Então, o ato conjugal no matrimônio é algo a ser deleitoso, algo que glorifica a Deus, né? Mas ele foi feito para acontecer nesta aliança, neste contexto de aliança. A estrutura pela qual Deus estabeleceu a sexualidade foi no contexto de aliança. Portanto, meus irmãos, mesmo que no contexto imediato ali de Êxodo, esse mandamento envolva a proteção do nome do marido, porque assegurava que de fato os filhos que iam nascer, né, daquela relação eram dele, o mandamento também protegia a santidade da família, do casamento e da sociedade como um todo. Então, meus irmãos, nós vemos, certa vez eu já falei aqui para vocês, que tudo que Deus criou é estruturalmente bom, certo? O que o pecado faz? Ele pega aquilo que é estruturalmente bom e direciona para algo ruim, pecaminoso. Ele transgride o mandamento de Deus. E é isso que a imoralidade vai fazer, é isso que o adultério vai fazer, pegar algo que Deus criou bom para acontecer de uma certa maneira e direcionar para uma outra maneira desagradável a Deus, certo? O adultério é um exemplo disso. Ele quebra a aliança, ele promove o mal e é um ato contra Deus e contra o próximo, né? É interessante que no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele fala da imoralidade sexual como um pecado que é contra o próprio corpo, e o corpo é o templo do Espírito Santo, né? Em Hebreus 13:4 também vai dizer que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, né? Então o adultério ele vai contra, né, esse matrimônio que é digno de honra. Ele é um pecado, é uma imoralidade que desagrada a Deus. E nos dias atuais, meus irmãos, nós observamos um verdadeiro ataque a essa instituição divina, à família, né? Ao casamento nos moldes bíblicos. Há uma intensa campanha em prol da desconstrução da família. Atualmente, meus irmãos, só não vê quem não quer, né? Isso se dá por meio de propagandas, às vezes envolvendo até crianças para fazer ali as propagandas que vão totalmente contra a estrutura que Deus estabeleceu. Filmes, alguns filmes, e até mesmo leis que buscam sancionar, que contribuem para isso. Então, hoje em dia, nós observamos um ataque, um verdadeiro ataque à família, ao casamento. Porém, meus irmãos, nós precisamos estar firmes em nossas convicções. Nós não podemos nos conformar com o mundo, mas precisamos observar o mundo à lente das Escrituras. Nós temos que lembrar que o 7º mandamento protege a santidade do casamento e da família, e, por sua vez, a sociedade como um todo. Não é porque algo se torna popular, ou está todo mundo falando um outro conceito, que nós vamos abandonar o que a Escritura diz. Mesmo que seja
contracultural, é muito melhor nós ficarmos com as Escrituras, com a palavra de Deus. Meus irmãos, sobre essa questão do adultério, né? do que esse mandamento ele protege, a santidade da família, do casamento, etc., da honra ao próximo, amor ao próximo. Eu lembrei de uma situação que nós encontramos no livro de Gênesis, quando nós temos o exemplo de José, que José, que fora vendido por escravo pelos seus irmãos, em certas circunstâncias se encontrou ali trabalhando na casa de Potifar. E a mulher de Potifar insistentemente o assediava, queria que ele dormisse com ela. Então o José era alguém de boa aparência, e ela, dia após dia, estava ali insistentemente tentando, né, fazer com que ele tivesse relações com ela. Mas por temer a Deus, e também por não querer, né, pecar contra o seu patrão, contra Potifar, José, ele resistiu à tentação, e chegou um momento crucial, quando ela chegou a literalmente agarrá-lo, para tentar ter relações com ele. Ele saiu correndo dali, né? Foi acusado falsamente, né? E enfrentou ali problemas por conta disso, mas ele preferiu agradar a Deus do que aos homens. Um outro exemplo das Escrituras que nós observamos de pessoas que buscaram observar, né, a santidade do casamento, observar e não adulterar, é o livro de Jó. A Escritura vai dizer que Jó, ele fez aliança com os seus olhos, de maneira que ele não ia colocar numa donzela, né? Ele não ia cobiçar uma moça que não fosse ali a sua esposa. Então, situações, exemplos bíblicos em que personagens das Escrituras levaram a sério, né, o casamento, levaram a sério, né, a família e a pureza sexual. Então, meus irmãos, nós devemos valorizar o matrimônio e observar a estrutura pela qual Deus estabeleceu cada coisa. A relação sexual, por exemplo, foi criada para ser desfrutada dentro da aliança do casamento, que é a união entre um homem e uma mulher, que complementam um ao outro, tornando-se uma só carne. Então, a relação conjugal, ela é valorizada quando qualquer ato conjugal ocorre somente na aliança do casamento e ponto. Então, é isso que o mandamento protege. Ficou claro esse ponto? Então, nós vamos prosseguir para o nosso segundo ponto. O que o mandamento proíbe? Nós vimos que ele protege a santidade da família, do casamento. Mas o que o mandamento proíbe? Eu pesquisei a respeito do hebraico desse texto. Um comentarista falou o seguinte, John Frame: o hebraico do Êxodo 20:14 é bem direto. Não adulterarás. Isso significa bem especificamente que não se deve ter intercurso sexual com o cônjuge de outra pessoa. Podemos dizer que esse é o sentido restrito do mandamento, mas como vimos, os sentidos restritos acabam se expandindo, né? Então ele diz que, literalmente, se a gente observar o sentido estrito ali do mandamento, é esse: não ter um intercurso sexual com o cônjuge de outra pessoa. Mas ele diz, olha, isso aí é o sentido estrito, mas a gente tem que lembrar que também há um sentido amplo nesse mandamento. Um outro teólogo, chamado Jochen Doma, diz o seguinte: a palavra hebraica para adultério ou para infidelidade conjugal indica que um homem que seja casado
ou solteiro manteve relação sexual com uma mulher casada. Com isso, ele destrói o casamento do próximo, possui a mulher que pertence a outro homem, certo? Então, esse é o sentido que a gente chama de sentido estrito, né? O adultério ali em si. Entretanto, como eu falei a vocês, também há um sentido mais amplo. Como eu disse, por um vício, né, se proíbem outros do mesmo gênero. A Escritura também vai falar a respeito de outras, né, vícios, outros pecados do mesmo gênero, aos quais o mandamento também pode vir a abranger. Eu trouxe alguns exemplos de pecados que também transgridem o mandamento. Por exemplo, a prostituição, né, a fornicação, que é o sexo fora da aliança do casamento. Então, até que estejam casados, né, o homem e a mulher, eles não têm direito de desfrutar da intimidade com o seu parceiro. É você, quando há a relação sexual fora da aliança do casamento, por exemplo, namorados, hoje em dia, no contexto de hoje, eles estão desfrutando de um privilégio sem ter as responsabilidades que precisam ter, né? Eles estão desfrutando de um privilégio de pessoas casadas sem serem casados. Então, esse privilégio, ele só é para aqueles que assumem as responsabilidades, a saber, a aliança, né? Então, a fornicação também não é a maneira bíblica de acontecer este relacionamento. Outro relacionamento também que não está de acordo com as Escrituras, que também é direcionar para uma maneira errada aquilo que é estruturalmente bom. Relacionamento homossexual. Abra comigo Levítico, capítulo 18. Vamos observar Levítico 20, versículo 13. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Naquela época, naquele contexto, era a pena capital. No verso 18, agora, verso 22, diz assim: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Então, ali na nação de Israel, isso era muito claro. Era algo que era abominável. Mas, se nós observarmos agora no Novo Testamento, se nós observarmos no contexto agora do Novo Testamento, eu quero que você leia comigo Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1, verso 26. Aqui, quando o apóstolo Paulo vai falar a respeito daqueles gentios que, tendo o conhecimento de Deus, o desprezaram e foram entregues a suas próprias paixões. Olha como é descrito no verso 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade,
possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, olha em que contexto ali está aparecendo o relacionamento homossexual, né? Um contexto em que aqueles que abandonaram o Senhor estavam entregues às suas próprias paixões e se entregaram a uma situação mental reprovável, fazendo aquilo que é desagradável a Deus, né? Fazendo aquilo que não é o natural, que não foi a estrutura pela qual Deus estabeleceu. Então, também é algo que transgride o mandamento. Outra coisa que transgride, outra prática que transgride um mandamento, violência sexual, estupro, né? Vocês lembram, por exemplo, quando lá em Sodoma, os moradores daquela cidade tentaram abusar dos anjos que visitavam a casa de Ló, né? Se a gente lembrar também o livro de Juízes, aquela esposa do levita ali que foi também abusada, é uma situação terrível, é algo abominável, a violência sexual, estupro, pedofilia, incesto, zoofilia, toda sorte de imoralidades sexuais, elas são desagradáveis a Deus e são uma transgressão do mandamento. A gente vai observar, por exemplo, nas leis civis, tinham leis relacionadas a isso também. Vou dar um exemplo para vocês. Em Levítico 18, verso 23, diz assim: não te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, é confusão. Então, Deus estabeleceu uma maneira, uma estrutura. Toda direção errada se torna um pecado, se torna uma transgressão da maneira pela qual Deus estabeleceu que deveria acontecer o ato conjugal, certo? Então, meus irmãos, de acordo com as Escrituras, essas práticas elas não são opções saudáveis, viáveis, mas elas são pecado, são pecaminosas. Seja aquele que trai a esposa, seja aquele que trai, que tem relação com uma pessoa do mesmo sexo, seja alguém que comete uma violência sexual, tudo isso transgride o mandamento do Senhor. Então, em suma, o 7º mandamento proíbe toda atividade sexual que viola a aliança do casamento. Não há exceção, nem há escapatória. Tem um exemplo bíblico também, inclusive de um servo de Deus que caiu no pecado sexual. Ele adulterou. Vocês devem saber de quem eu estou falando. O rei Davi, né? Então, o rei Davi teve um dia que ele deveria estar envolvido ali, né, com os seus exércitos na batalha, mas ele não estava ali. Ele resolveu dar um passeio ali pelo seu reino, deu uma olhada ali, ficou um tempo ocioso, quem sabe, olhando para onde não devia, viu uma mulher tomando banho, olhou, ele não só viu, ele olhou com cobiça para aquela mulher, ele a desejou, e era uma mulher casada, Batseba, mulher de Urias. Então ele chama alguém e pergunta: essa aí não é a Batseba, a mulher do Urias? Pois é, traz ela aqui. Teve relações com ela, aquela mulher engravidou, ele tentou ainda ludibriar o marido dela, foi tentando colocar o pecado para debaixo do tapete, né? Não deu certo, e ele acabou armando
para assassinar o marido dela. Vê como um pecado vai trazendo, né? Uma coisa vai puxando a outra. Vai escondendo o pecado, vai trazendo... Posteriormente, a mulher ia perder o filho. Teve grande consequência ruim na vida de Davi e da sua família, esse pecado que ele cometeu. Mas teve um dia que o Senhor, na sua misericórdia, levantou um profeta para confrontá-lo. Veja como é coisa boa, né? Quando alguém chama a nossa atenção em relação ao pecado. Deus levantou o profeta Natã e foi lá falar com Davi. Com muita sabedoria, ele chega e conta uma história. Olha, haviam 2 homens, um tinha grandes rebanhos, né, e um dia chegou alguém para visitá-lo lá, e o outro tinha apenas uma cordeirinha, que ele amava tanto. E um dia que chegou o hóspede na casa dele, ele, ao invés de pegar um animal do seu rebanho, ele pega aquela única cordeirinha e faz lá um churrasco para o visitante dele. Davi ficou irado. Esse homem tem que morrer, isso não é justo. Aí, Natã diz, esse homem é você, Davi. E aí ele se arrepende. E aí nós lemos o Salmo 51, que foi lido aqui no começo do culto, vocês lembram? Né? Bora dar uma olhadinha lá. Salmo 51. Na minha versão aqui, está escrito assim, confissão e arrependimento, ao mestre de cantos, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Aí ele vai falar tudo aquilo que nós já lemos, né? Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe, e ele vai continuar. Você pode ler com calma na sua casa. Mas nós sabemos que Davi, de fato, se arrependeu. Houve um arrependimento sincero, verdadeiro. Ele se prostrou diante de Deus e confessou o seu pecado. Mas a gente observa algumas características, né? Também de lições que podemos observar. Né? O perigo, por exemplo, nessa situação de Davi, né, da ociosidade, de onde é que ele está colocando os seus olhos, da cobiça. E na situação de José, por exemplo, nós vimos que ele deu no pé. Ou quando Jó fala que ele fez aliança com os seus olhos, Davi ele estava olhando, colocando os olhos na mulher do outro, né? Então, um cuidado que tem que ter com aquilo que você vê, com aquilo que te desperta interesse, ou quando você tem que cortar para não continuar alimentando aquilo que vai gerando e se tornando algo monstruoso depois, né? Cortar logo pela raiz, na primeira olhada. Então, refletir a respeito dessas situações, desses exemplos bíblicos, também pode trazer-nos importantes lições. Mas, meus irmãos, a gente falou aqui a respeito do aspecto externo. Todos esses exemplos que eu citei, né, são exemplos do aspecto externo do mandamento. Só que eu falei também para vocês que existe em cada mandamento também um aspecto interno, aquilo que acontece no coração. É interessante como o adultério, ele começa no coração, ele não começa já no ato em si. Observe o texto de Mateus capítulo 15 comigo, por favor. Mateus capítulo 15, versículo 19. Diz assim: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos,
falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, né? Então, do coração, o Senhor Jesus Cristo diz que procede o adultério. E no Sermão do Monte, no capítulo 5, o Senhor Jesus explica, assim, ele diz, capítulo 5, versículo 27, vamos lá. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, o mandamento ele não é quebrado só no ato em si, né? Mas aquele que olhar e desejar cobiçar aquela mulher no seu coração, ele já está quebrando o mandamento. É aí que é a raiz do mandamento. Por exemplo, quando Davi olhou aquela mulher de outro homem, ficou examinando, desejou, cobiçou, daqui a pouco chamou alguém para buscá-la. O mandamento já tinha sido quebrado, depois ele consumou aquele ato, né? Um exemplo. Então, não se trata somente de não ir até o ato físico, o desejo, a cobiça, os olhos maus, por assim dizer, já constituem a quebra desse mandamento. Eu trouxe uma citação para vocês, do Philip Ryken, que eu queria que vocês prestassem bem atenção no que eu vou falar aqui. Ele diz o seguinte: como já vimos, os 10 mandamentos rechaçam a forma mais extrema de todo tipo de pecado, mas implicitamente também repelem todos os pecados menores que conduzem a esse pecado mais extremo. No caso do 7º mandamento, o que é proibido? Tudo o que causa o adultério. A maioria das relações adúlteras não começa com sexo, começa com intimidade inapropriada. O 7º mandamento proíbe o homem casado de flertar com outra mulher, ou o solteiro de aproximar-se da esposa de outro homem. Para evitar a tentação, certa distância social deve ser mantida. O mandamento também proíbe a mulher casada de buscar apoio emocional primário de outro homem, quer no trabalho, na igreja, na internet. Para colocar em forma mais clara, o 7º mandamento exige que esposos e esposas nutram seu amor um para com o outro de forma emocional e espiritual, bem como sexual, né? Então, nós vemos que não começa com o ato em si, mas com uma intimidade inapropriada. A pessoa começa a conversar demais ali com outra pessoa que não é o seu cônjuge, a se envolver emocionalmente, né? Aí daqui a pouco, né, as coisas vão prosseguindo. Então é importante manter uma certa distância nesse sentido, né? Então tem gente que se envolve, vai querer por exemplo, uma esposa de alguém vai querer se abrir, contar todos os seus dilemas a uma outra pessoa do sexo oposto, que não é seu marido, aí se envolve emocionalmente, e no momento de fraqueza pode ir lá e acabar cometendo o adultério. Ou um homem também, né, se aproximar demais, ou ficar colocando os olhos onde não deveria. É preciso ter cuidado, inclusive na internet, né? Agora, tem até uma história que eu achei interessante, vou compartilhar com vocês, de um pastor amigo meu, de como a gente precisa, às vezes, se posicionar e cortar o mal pela raiz. Antes de eu entrar nessa história, só falando a respeito da internet, né? Então, para nós homens, geralmente, que somos atraídos muito pelo que nós olhamos, nós temos que tomar cuidado, por exemplo, nas redes sociais. Quem são as pessoas que nós adicionamos? Quem são as pessoas que nós aceitamos, que nós vemos ali as publicações? Se você vê publicações, por exemplo, de moças que estão te levando à tentação, deixa de seguir, meu amigo. Fica lá no botão, deixar de seguir, né? Se alguma coisa te leva a pecar, abandona, corta, deleta, exclui,
né? Então, essas atitudes práticas também podem nos ajudar a evitar certas situações. A história do pastor que eu falei é que ele estava de noite na sua casa, sua esposa já estava deitada na cama e toca o telefone. Aí ele vai atender o telefone, uma voz toda sedutora falando com ele. Alô, você conhece a minha voz? Aí ele disse, conheço. Ela, você conhece? Sabe quem é? É o Satanás. Aí desligou na cara da mulher. E reconheceu a voz, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar atitudes drásticas, né? Que nem o José que saiu correndo da mulher, né? Esses dias chegaram umas mensagens para mim meio esquisitas, né? Eu mostrei logo para a Lana, deleta isso daí. Olha isso daqui, né? Deleta logo. A gente tem que tomar atitudes drásticas para não ficar brincando com o pecado, com a tentação. E é interessante, meus irmãos, que aquilo que é proibido fora do casamento é exigido e estimulado no casamento, né? Por exemplo, lá em 1 Coríntios, abra comigo. Primeiros Coríntios, capítulo 7. Versículo 5, diz assim, não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por muito consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, aqui o apóstolo Paulo falando a respeito de um casal casado, olha, não deveriam ficar muito tempo sem ter relações, né? Para que não viessem a ser tentados. Então, aquilo que é proibido fora é estimulado dentro. Então, o casal precisa cultivar o seu relacionamento. O casal casado precisa, né, investir no seu relacionamento em todos os níveis. Em todos os níveis, inclusive nesse. Né? E aqui, meus irmãos, a gente precisa refletir algumas coisas, algumas aplicações sobre esse segundo ponto. Por exemplo, o seu comportamento pode, de alguma maneira, estar estimulando outros ao pecado, seja com as suas palavras, seja com o seu comportamento, ou seja com a sua vestimenta, ou suas publicações na internet. Será que isso, de alguma maneira, pode estimular outros ao pecado? Seja nas conversas que você tem, ou você que é casado, né, de deixar o seu cônjuge, né, com desejo e nunca querer também ter relações com ele. Isso também pode ser algo prejudicial. Avalie a sua vida, como você tem lidado nessa área, você tem recorrido a práticas desagradáveis a Deus? Se a resposta é sim, hoje é o dia do arrependimento. Hoje é dia de abandonar o pecado e buscar cultivar uma vida piedosa. O seu relacionamento, por exemplo, são noivos ou ainda não são namorados, vocês têm buscado a pureza no relacionamento. Lembre-se que esse privilégio das relações íntimas são destinados aos casais casados. Busque o Senhor, ore, vigie para não cair em tentação. Vigie seus pensamentos e o que você tem estimulado diante dos seus olhos. Eu lembrei daquele texto de Filipenses, né? Tudo que é justo, tudo que é puro, se há algum louvor, alguma virtude, algo assim, né? Nisso pensar, isso deve ocupar o nosso entendimento. O que a gente tem colocado diante dos nossos olhos? Será que nós estamos colocando, né, vídeos, fotos que acabam levando a gente à tentação? Então, a gente tem que mudar isso, abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos enfraquece, certo? Fuja da imoralidade e apegue-se a Deus. Vamos para o nosso último ponto de hoje. O que o mandamento ilustra?
Falamos o que o mandamento protege, certo? O que o mandamento proíbe, e agora o que o mandamento ilustra. O relacionamento conjugal exemplifica o relacionamento de Deus com o seu povo. Naquela época, na antiga aliança, quando os israelitas eles eram infiéis, eles eram acusados de cometer adultério espiritual. Vocês sabiam disso? Quando eles se entregavam, por exemplo, à idolatria, você pode ver isso em diversos textos. Por exemplo, Levítico 20, do 4 ao 6, Números 15, do 38 ao 40, né? Deuteronômio 31, 16. Eu queria abrir o de Deuteronômio com vocês. Vamos lá. Vamos observar isso. Deuteronômio, capítulo 31, verso 16. Isso aqui era uma profecia de algo que ainda iria acontecer. Diz assim, no verso Deuteronômio, capítulo 31, verso 16. Disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Então, olha como era considerado ir até outros deuses. Uma quebra de aliança, uma prostituição, espiritualmente falando, né? Então, em Juízes 2, 16, 17, Oséias 2, do 1 ao 23, Malaquias 2, do 10 ao 16, tem vários textos que vão falar vão fazer essa mesma alusão. Agora tem um outro que eu também acho interessante de nós irmos considerar, que é o de Jeremias. Abra comigo, por favor. De Jeremias, no capítulo 3. Jeremias, capítulo 3, versículo 1. Se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura, aquele tornará ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê onde não te prostituíste. Nos caminhos te sentavas à espera deles, como o arábio no deserto. Assim, poluíste a terra com as tuas devassidões, com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chaves e não houve chuva serôdia. Mas tu tens fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo: Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira, ou reterás até o fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldade, e mais não poder. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo o monte alto, e debaixo de toda árvore frondosa se deu ali a sua prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isso, quando por causa de tudo isso, por ter cometido o quê? Adultério, eu despi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim, e a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Olha aqui como é expresso, né, a idolatria de Israel e Judá, né, adorando pedras e árvores, comparada com o adultério, né? Então, o adultério
aqui o relacionamento conjugal ilustra o relacionamento de Deus com o seu povo. Aqui na Antiga Aliança, mostrando como Israel adulterou adorando ídolos, adorando falsos deuses, certo? Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, nos é apresentado, nos é exemplificado também uma união conjugal entre Cristo e a sua igreja. Abra comigo Efésios capítulo 5. Então há uma ilustração aqui também. Efésios capítulo 5. Verso 22. Diz assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um, de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então nós observamos como aqui o relacionamento conjugal ilustra, aponta para o relacionamento de Cristo com a igreja. Então o marido ele tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja, né? Então Cristo ele não trai a igreja, ele não adultera, né? Então quando ocorre o adultério, a traição, o casal acaba não representando de maneira correta a união entre Cristo e a igreja, né? Porque isso acaba prejudicando, né, até mesmo a nossa propagação do Evangelho por meio dessa ilustração. E é interessante que Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: infiéis, e outras versões adúlteros, né? Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então também há essa infidelidade espiritual, esse adultério espiritual, por assim dizer, quando se abandona o Senhor para abraçar o mundo, os ídolos e tudo aquilo que desagrada a Deus. Então o adultério, além de prejudicar a nós mesmos e ao próximo, é desonra a Deus. A nossa sexualidade está ligada à nossa espiritualidade, portanto devemos honrar a Deus com o nosso corpo. Cristo jamais traiu a igreja, e nós não devemos trair as nossas esposas, temos que amá-las como Cristo, né? Então o nosso casamento deve refletir a união do Senhor Jesus Cristo, da sua igreja, em comunhão, amor, lealdade e não adultério. Meus irmãos, eu queria ler mais um texto bíblico, que está em 1 Tessalonicenses, que também fala a respeito da pureza sexual. Capítulo 4. Verso 3, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição,
que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, que nesta matéria ninguém se ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessa arte, quem rejeita estas coisas não rejeita um homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Então, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Então, meus irmãos, diante dessas exigências do 7º mandamento, nós podemos constatar, quem sabe, que em algum nível nós já o quebramos. E o pior, alguém já pode ter chegado até mesmo a ter cometido o ato externo e físico do adultério, ou talvez pode estar vivendo de forma pecaminosa em seus relacionamentos. Entretanto, é o tempo de arrepender-se, de voltar-se ao divino noivo, Jesus Cristo, que é quem resgata e purifica a sua noiva, e é quem a prepara para as bodas, como nós vemos em Apocalipse. Em Jesus há perdão, em Jesus há salvação, até mesmo para o mais vil pecador. Nós somos salvos somente por aquilo que o noivo fez por nós. E com ele, nós estamos aliançados, nós estamos em uma nova aliança. Então, por amor ao Senhor, que é quem nos resgata, nós devemos buscar refletir a respeito do nosso proceder e tomar atitudes em prol da santificação nessa área. E se você ainda não é o cristão, renda-se a Cristo hoje. É só nele que há perdão. Arrependa-se como Davi. Coloque a sua vida diante do Senhor, peça perdão, e grande salvação espera, grande restauração te espera. Eu trouxe aqui algumas aplicações práticas que eu peguei de A.W. Pink. Eu me baseei no livro dele, que servem para nos ajudar a evitar este pecado. Prestem bastante atenção nessas aplicações práticas, que podem ser dicas muito úteis para nossas vidas. Em primeiro lugar, cultive o senso da presença divina. Lembre-se que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Mesmo quando não tem ninguém para a gente prestar contas, não tem um irmão da igreja para olhar, não tem um pastor ali para te repreender ou para chamar a sua atenção, não tem ninguém por perto, Deus está ali, Ele sabe de todas as coisas. Então, cultive esse senso da presença de Deus. Lembre-se que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, né? Então, às vezes, a gente, né, quer olhar para um lado, para o outro, e esquece de lembrar que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Então, cultive esse senso da presença do Senhor. Não é só quando tem alguém por perto que a gente tem que agir em santidade. Não é só quando a gente está no meio do povo de Deus, mas até mesmo quando a gente está ali trancado no nosso quarto. Até ali no local escondido, o Senhor sabe. Lembre-se, cultive esse senso de que você está sempre diante de Deus. Isso é muito importante. Lembre-se disso. Tudo o que você faz é diante de Deus. O Senhor contempla. Em segundo lugar, mantenha a vigilância estrita sobre os sentidos. Como Jó, faça aliança com os seus olhos. Feche os ouvidos para qualquer conversa obscena.
Bom, vem uma conversinha obscena, que nem o pastor falou, eu sei que é tchau. Fecha os seus ouvidos. O colega do trabalho vai querer te mostrar imoralidade no celular. Não. Sabe? Se for necessário ser chato, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Feche seus ouvidos para conversas obscenas. Cuidado com aquilo que você vê, faça aliança com os seus olhos. Alguém já falou que o primeiro olhar é inevitável. Né? Você olhou, mas você pode parar de olhar e pensar em outra coisa. Ali um outdoor. Agora, outra coisa é você olhar e ficar examinando. Né? Uma coisa é um pássaro passar pela sua cabeça, outra coisa é você deixar ele fazer um ninho. Alguém já falou isso. Então, você não pode deixar o pássaro fazer um ninho, você não pode ficar estimulando ali pensamentos que vão te levar ao pecado. Cuidado, vigie seus pensamentos, para expelir aqueles que forem perversos. Né? Então, se tiver, você vê, lembra do Filipenses, né? Tudo que for justo, puro, o que você tem alimentado a sua mente? Quais são os livros que você tem lido, os filmes, qual é o conteúdo das músicas que você escuta? Hoje em dia tem muita baixaria em muitas músicas, cuidado. Né? Às vezes, até os programas que você vai assistir, os filmes, as séries, talvez você vai ter que assistir com o controle na mão ali para pular algumas coisas. Ou para escolher um outro filme, né? Olha a classificação ali, sei lá. Mas busque tomar cuidado com o que você está alimentando a sua mente. Terceiro lugar, pratique a temperança e a sobriedade. Quem é levado pela glutonaria e bebedice, geralmente percebe que seus excessos o levam à cobiça. Então, a pessoa não tem moderação no comer, no beber, não tem moderação nas outras coisas, pode ser que também não tenha moderação nessa área. Então, é bom cultivar, né, ali a temperança. Em quarto lugar, exercite-se numa ocupação honesta e legal. Está provado que a ociosidade é tão fatal a muitos como a intemperança a outros. Então, por exemplo, Davi, naquelas circunstâncias, ele estava ocioso e acabou fazendo o que fez. Então, é bom a gente buscar ocupar, né, a nossa rotina ali com atividades honestas, legais, com um trabalho que seja ali ilícito, que glorifique a Deus. Ocupar o nosso tempo com atividades que edifiquem. Se a gente perceber que a gente está bobeando ali sem fazer nada, está começando a pensar besteira, vai procurar o que fazer, uma coisa que venha a ser produtiva, uma coisa que venha, uma ocupação honesta, legal. Evite a companhia do perverso. Então, se você percebe também que tem uma pessoa que acaba te levando para o mau caminho, evite esse tipo de companhia, de pessoas que te influenciam para fazer coisas erradas. Em quinto lugar, dedique-se muito à oração fervorosa, implorando a Deus que limpe o seu coração. Dedique-se à oração fervorosa. Eu lembro toda vez da oração do Pai Nosso, que diz, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Né? Então, antes da tentação, a gente está orando, Senhor, não deixa que eu caia. Tinha um pastor conhecido meu, que ele dizia que quando ele acordava, de que a oração dele, Senhor, acordou o perigoso. Não me deixa cair em tentação, Senhor, sem ti, eu nada consigo fazer. Não me deixa. Então, a gente tem que orar, oração fervorosa. E para nós concluirmos, meus irmãos, eu vou trazer aqui as perguntas do Catecismo Ortodoxo de Hércules Colles, para fechar o que nós falamos hoje. E é importante, meus irmãos, nós conversarmos a respeito daquilo que nós estamos aprendendo. Quem sabe com a sua família, depois você conversar, meu filho, minha filha, o marido, esposa, o que você tem entendido a respeito das pregações? Né? E a gente refletir também como isso na prática, né, pode se aplicar à minha vida, quais atitudes práticas eu vou tomar à luz do que eu tenho aprendido.
Nós não podemos ser só ouvintes da palavra, nós temos que ser praticantes. Tem pessoas que passam anos e anos na igreja, gente, domingo após domingo, mas parece que está só o corpo ali presente. Porque a pessoa escuta e não muda, não toma nenhuma atitude, não ora, não busca o Senhor para buscar, né, algum tipo de amadurecimento. Então é importante nós não somente participarmos, estarmos com o corpo presente, mas a gente refletir, a gente buscar tomar uma decisão. Olha, eu vou levar mais a sério isso daqui, eu vou buscar fazer isso daqui, olha, essa exortação, e também conversar, quem sabe, com a sua família. Olha, isso aqui para mim me chamou a atenção. Conversar acerca do que temos estudado, né, na igreja. Vamos lá. Catecismo Ortodoxo, pergunta 124. O que Deus exige de nós no 7º mandamento? Resposta: Deus condena toda a impureza sexual. Portanto, nós devemos detestá-la completamente. E devemos viver vidas decentes e castas, quer sejamos casados ou solteiros. Pergunta 125. Nesse mandamento, Deus proíbe apenas adultério e pecados escandalosos semelhantes? Nós somos templos, resposta, nós somos templos do Espírito Santo, corpo e alma, e Deus requer que nos conservemos puros e santos. É por isso que ele proíbe tudo que incita à falta de pureza sexual, quer sejam ações, olhares, conversas, pensamentos ou desejos. Então vamos refletir a respeito do que nós trabalhamos hoje. Reflita sobre a sua vida, né? É importante nós caminharmos juntos também. Tem situações em que é bom nós compartilharmos com cristãos piedosos, um aconselhamento bíblico, sabe? Se for necessário, às vezes, confessar pecados. Isso é necessário para a gente caminhar junto, e um está fortalecendo o outro em oração, em aconselhamento, né? Em meditação da palavra, e nós vamos caminhando juntos, buscando glorificar a Deus em nossa obediência aos seus mandamentos, por amor daquele que nos amou primeiro e nos livrou de tão grande condenação, Jesus Cristo. Vamos ao Senhor em oração. Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma exposição da Tua palavra. Ela nos confronta, ela nos admoesta, ela nos ensina. Nós sabemos, Senhor, que a Tua palavra é pura, o Teu mandamento é justo, é bom. Nós sabemos que muitas vezes pecamos contra Ti, Senhor, e confessamos a Ti o nosso pecado, qualquer imoralidade que tenhamos cometido, quer por pensamentos, palavras ou ações. Tenha misericórdia de nós, Deus. Lava-nos com o sangue de Cristo, ajuda-nos, Senhor, a caminhar em pureza, em santidade, abençoa, Senhor, também os relacionamentos, os casamentos, Senhor, também que haja, Senhor, harmonia, alegria, Senhor, deleite, Senhor, no leito sem mácula do casamento, que haja fidelidade, lealdade, e que tudo isso venha expressar o relacionamento de Cristo com a igreja, para a glória do Teu nome, Senhor. Isso é o que eu te peço, agradecido no nome do Teu Filho. Amém.